rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu o envie e mande trazer. E fizeram-a saber, dizendo: eis que está em Dotã. E enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço, o homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Amém? Meus irmãos, o texto que nós lemos, Israel sempre foi muito cobiçado pelas nações que estavam ao redor, e sempre os outros reinados arrumavam uma forma de guerrear contra Israel. Se nós olharmos hoje na geografia, no mapa, Israel é uma nação muito pequena, mas com grande poder de guerra, com grandes tecnologias, e uma nação ainda muito cobiçada. Mas o segredo é que Deus escolheu esta nação para ser o seu povo escolhido. Interessante que quando o rei da Síria procura alguma coisa, um conselho dos seus exércitos, dos seus capitães, e eles então começam a fazer a sua reunião para armar guerra contra Israel e invadir Israel e tomar o povo ao cativeiro e fazer o povo de Deus escravo. Interessante que Deus revela o coração do profeta, e o profeta alerta o rei de Israel. Mas interessante que o profeta, o homem de Deus, ele não reproduz algo de si mesmo, mas sim aquilo que Deus mandou ele dizer, que Deus mandou ele fazer. Simplesmente ele é um porta-voz da vontade de Deus. O profeta reproduz aquilo que Deus quer falar com o seu povo. E Deus, que é um Deus muito zeloso, avisa o rei de Israel usando o seu profeta Eliseu. Mas quando então Deus dá o livramento, o rei assiriano, pensando que alguém deles havia o traído, diz então: alguém de vós me traiu. Então um deles disse: não, Senhor meu, há um homem de Deus, que até o que o Senhor fala em secreto na sua câmara de dormir, Deus faz ele saber. E ainda não contente, o rei assiriano disse: então eu quero este homem. Então agora manda trazer ele, e eles procuram saber onde está. Interessante que ele estava em Dotã, ali na sua tenda, na sua barraca, esperando o dia nascer para continuar fazendo a vontade de Deus. Então, à noite, quando vem o exército
e cerca toda a cidade. O moço acorda e se depara com um grande exército que estava sobre a cidade. E a primeira palavra, que foi o texto que nós lemos, ele disse: ai de mim, meu Senhor, o que faremos nós? E quando ele vê aquela situação, Eliseu então olha para o moço e talvez poderia ter pensado que ainda ele tinha pouca fé, mas Eliseu então faz uma oração dizendo: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E então os olhos do moço foram abertos, e por trás daquele grande exército ele viu um grande exército de Deus, que sobressaía muito o número daquele exército que havia cercado eles, para que pudesse levar à presença do rei assiriano. O que eu quero dizer nesta noite é que o exército cercou o profeta e o seu moço. Ainda era noite. Quando a visão é turva, nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo à noite. A nossa visão é limitada. Quando você está dirigindo numa rodovia, você passa para a esquerda para fazer a ultrapassagem, você consegue de longe ver que um carro está vindo na sua direção. De outro lado, você também consegue ver o que está acontecendo, mas quando chega a noite, você não consegue basear. Se não tiver uma luz acesa, você não consegue ver o que está vindo de noite na sua direção. Nós somos limitados, a nossa visão é curta, nós não conseguimos enxergar além desta parede, nós não conseguimos ver o céu tão belo através deste teto, mas nós servimos a um Deus que é todo poderoso e que a sua visão não é limitada, mas são como chamas de fogo contemplando esta terra, e sabe tudo o que está acontecendo pela sua onisciência. Glória a Deus, aleluia. Então o moço é pego de surpresa, mas quem tem confiança em Deus sabe que Deus irá dar o livramento. Quantas vezes, meus irmãos, que eu quero me prender nesta palavra nesta noite, nós somos pegos em alguma situação difícil e a nossa visão é limitada, mas a primeira coisa que nós fazemos é dizer: ai, meu Senhor, porque a visão ainda é limitada, a visão é curta. Nós dizemos ai para uma situação, ai para outra, parece que é o fim de muitas coisas. Parece que não vamos sair da situação a qual entramos. Mas então veio o homem de Deus dizendo: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E ao receber esta oração, a visão do moço se abre. Nós estamos pouco a pouco perdendo a nossa visão espiritual, não conseguimos entender as batalhas espirituais a qual estamos passando, e precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para nós entender porque com grandes lutas o povo de Deus tem passado nesta terra. E por estar com a visão fechada, não está entendendo, enxergando o que Deus está fazendo. Então, em vez de corrermos para os braços do Senhor, estamos dizendo: ai, meu Senhor. Estão prostrando, estão parando no meio do caminho, estão deixando de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus é zeloso, e quando a nossa visão espiritual abre, nós conseguimos entender o que está acontecendo. Nós estamos passando um momento
que a igreja tem passado por um grande estreito nesta terra. A opressão espiritual tem sido muito forte, sufocando o coração daqueles que eram valentes na presença de Deus. Mas foi passando o tempo, a visão foi ficando ofuscada, e o Senhor nesta noite precisa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós conseguimos entender quão grande a batalha, quão grande exército, a qual nós fazemos parte e servimos a um Deus zeloso. Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o ministério, mas é sim contra o príncipe das potestades que está nas regiões celestiais, querendo derrubar aquele que estão de pé na presença de Deus. E nós precisamos estar na torre da vigilância, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Uma prova, ela tem começo, meio e fim. Você não vai morrer no começo, você não vai morrer no meio, mas quando você chegar lá no final, Deus vai te ter feito mais forte na presença dele. Se você olhar para si mesmo, quantas lutas nós já passamos, e você talvez no seu coração pensou, agora é a minha morte. Mas Deus, quando acaba a tua força, quando acaba a minha força, começa o agir de Deus. E quando nós olhamos para a palavra, ela mostra a fragilidade do homem e revela a grandeza de Deus. E quando o exército foi revelado ao moço, interessante, irmãos, que nós olhamos para alguém que nos fere, e a coisa mais difícil hoje em dia é liberar o perdão. Nós queremos vingança, o coração nosso tende para o mal, principalmente quando a ferida ainda está aberta. E mexer em algumas feridas às vezes dói. E quando o exército chegou para levar eles, interessante que o Senhor usa Eliseu mais uma vez, fere eles de cegueira, e eles vão entrar no arraial de Israel, o exército assiriano. E quando o rei de Israel olha para Eliseu, diz: que vamos fazer? Nós vamos matar ele, passar eles na espada. Talvez o desejo de muitos que foram feridos seria esse: Senhor, pesa a tua mão, Senhor, faça justiça, Senhor, faça alguma coisa para que o meu ego se sinta bem. Mas a ótica de Deus não é como a nossa ótica. Deus não pensa como nós pensamos. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos pensamentos. Aleluia. Então, irmãos, quando ele chega, Deus muda todo o protocolo. Deus disse: não, dá pão, dá água, alimenta eles, porque você vai ver o que eu vou fazer. Nós não podemos ter esse sentimento. Eu sei que o perdão é a coisa mais difícil de praticar, mas quando ele entra e Eliseu fala: não, alimenta o inimigo, dê pão, dê água, isso repercutiu tão grande, e sem nenhum arraial eles voltam para si. É este sentimento que está faltando em muitos de nós. A primeira coisa é ser obediente àquilo que Deus está falando.
A segunda coisa é pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e saber que Deus tem zelado pela nossa vida. E por Deus tem sido zeloso conosco, não é porque nós somos bons, não, mas é porque a sua misericórdia é grande. E Deus tem nos guardado para nós não deslizar os nossos pés da sua presença. Se você perguntar e olhar para a luta do teu irmão nesta noite, você ficará em silêncio, porque a tua luta, Deus tem te capacitado para você suportar. Eu sei quando vem a luta, aquele que pregava parou de pregar, aquele que louvava parou de louvar, aquele que fazia a obra do Senhor estaciona e fica se lamentando. Deus não quer que nós ficamos nos lamentando. Deus quer que os nossos olhos sejam abertos e nós seguramos a mão no arado, não olhamos para trás, mas ser como valente soldado na presença de Deus. Aleluia. Fazemos parte de um grande exército do Senhor. E quando ali Deus faz isso, irmãos, quando chega ali no rei da Síria, ele ouve a notícia. Coisa linda é quando Deus surpreende o coração daquele que um dia nos perseguiu. Eu lembro de um moço, e quando nós estávamos na rua, no mundo, quando eu via ele, eu falava assim: agora nós vamos descer o braço, o outro agora aqui nós vamos se pegar. Lembro que um dia o diabo soprando no meu ouvido para mim: espera aí na frente da casa dele para me tirar a vida dele com uma arma que eu tinha no porta-luva do carro. Deus não permitiu que ele chegou. Passou um tempo, Jesus me alcança. Aí Jesus me alcançou e com 30 dias me batizou com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E Deus dominou a minha vida. E quando eu cheguei, irmãos, um dia, fazia alguns dias que eu estava na casa do Senhor já, e eu estava me preparando para o batismo, e era sábado, o batismo ia ser no domingo. E quando chegou ali, eu fui arrumar minha moto numa oficina, e o mecânico era esse rapaz. Quando ele me viu chegando, ele regalou o olho dessa altura assim: e pronto, esse rapaz agora vai acabar com o meu serviço. Mas ele não sabia o que Deus estava fazendo, estava destruindo. Deus estava destruindo e Deus estava reconstruindo tudo aquilo que o diabo fez. E de repente, ele acabou de arrumar a minha bota. Eu estendi a mão para ele meio recuado, e ele disse assim, eu disse assim para ele: ei, Irlande, eu quero pedir perdão por todo o mal que eu te fiz. Amanhã é meu batismo, e eu preciso que você me perdoe. Você quebra o protocolo, você quebra aquele que te feriu. Quando você age com a graça de Deus, o Espírito Santo te dominando. É diferente quando nós queremos agir pela nossa força, pelo nosso pulso, mas quando você deixar o Espírito Santo dominar a sua vida, você será um instrumento nas mãos de Deus. Esse moço foi um dos maiores responsáveis por falar para todos aqueles que eu conhecia que Jesus tinha me alcançado e que eu tinha aceitado a Ele. E as pessoas iam na igreja para ver se eu quero ver se realmente aquele moço se converteu. Se converti, irmão, se foi isso no ano de 2009, Jesus me chamou para a salvação, e vai fazer já 15 anos que eu levantei a minha mão e aceitei a Cristo como Salvador. Nós estamos servindo a Deus ou a Baal. Nós estamos indo para o céu de glória ou para o céu da boca da onça. Se nós não for aceitarmos ser lapidados pelo Senhor, nós não entraremos na
caminho é estreito que conduz à salvação, mas largo e espaçoso é o caminho e larga e a porta que conduz à perdição, e a Bíblia diz que são muitos os que entram por ela. Não adianta, irmãos, você nadar e morrer na praia. Apocalipse, o Senhor vai dizer para uma de suas igrejas: o que eu tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. Alguém podia pisar no seu carro, você pedia perdão. Alguém podia beliscar você, te ferir, e você, tomado pela graça de Deus, você perdoava. Mas o nosso coração ficou tão amargo que nós não conseguimos mais amar como antes. Nós não conseguimos sentir o amor fraternal como antes. Por muitas feridas, eu entendo. Você se fecha, eu me fecho. Nós somos seres humanos, somos carne. Te fere, você fecha o coração. Mas chega uma hora que eu e você não podemos resistir ao Espírito Santo de Deus. Ai, meu Senhor. E eu pergunto nesta noite: o que faremos nós? Faremos aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. A palavra do Senhor diz que só mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Se o Senhor olhar para as suas mãos e sondar o teu coração nesta noite, passeando pelo teu jardim, e querer achar fruto em você, qual tipo de fruto que o Senhor está achando em nós? Está na hora de erguermos a cabeça e entender que nós fazemos parte de um grande exército de Cristo. E nós temos que pensar diferente do que o mundo pensa. Temos que agir diferente como o mundo age. Mas se nós só ouvirmos a palavra, você pode vir o ano inteiro do culto e você não praticar, isso não vai mudar o teu coração. Porque por falta de palavra, se fosse assim, Judas não teria traído a Cristo. Se fosse por falta de palavra que eu alimento. Às vezes Deus manda o profeta entregar, manda o servo alimentar a igreja, mas não tem como a ovelha ser alimentada de boca fechada, se ela não quiser ser alimentada pela palavra. Deixou o fermento tomar conta do coração, e você só consegue ver aquilo que feriu o seu ego e não consegue ser alimentado pela palavra do Senhor. Que tipo de coração é o nosso, que não conseguimos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus? Está na hora de verdadeiramente nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Nazareno. A obra que o Senhor confiou nas minhas mãos e nas suas mãos, ela não pode perecer, mas nós temos que nos levantar como um soldado valente na presença de Deus. Que Deus abençoe meus irmãos ricamente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.